Você já sentiu que sua mente não para, mesmo quando tudo ao redor está em silêncio? Já tentou dormir, mas seus pensamentos não deixam? E se eu te dissesse que a ansiedade que tanto te incomoda é, na verdade, uma porta pela qual Deus deseja te encontrar? Muitos veem a ansiedade como sinal de fraqueza, mas para Deus, ela pode ser o sinal de que você precisa de colo. Sim, colo de pai, aquele lugar onde você não precisa fingir força, onde pode chorar, respirar fundo e ouvir: eu estou aqui e nunca deixei de cuidar de você. Neste vídeo, vamos mergulhar na palavra e entender como o Senhor age nos momentos em que nosso coração está apertado. Você vai descobrir que a ansiedade não é o fim da fé, mas o começo de uma nova dependência. Você não está sozinho. Deus está no controle, até daquilo que você não entende. E se você chegou até aqui, é porque sabe que a ansiedade tem roubado suas forças e esgotado a sua alma. Mas eu quero te dizer, Deus não está distante disso. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece suas noites mal dormidas, suas lágrimas silenciosas, seus medos que ninguém entende. E é por isso que esse vídeo precisa ser assistido até o final. Porque cada palavra pode ser como uma chave, destrancando cadeados antigos da sua mente. A penúltima mensagem pode conter uma revelação que transformará o seu relacionamento com Deus e com você mesmo. Então se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque quando você faz isso, está dizendo ao mundo espiritual: eu escolho ouvir a voz de Deus acima da minha ansiedade. Comenta aqui: minha paz vem do Senhor. E compartilhe este estudo com alguém que precisa desse alívio na alma. Agora, respira fundo, segura na mão de Jesus e venha comigo. Porque no próximo bloco, vamos entender por que a ansiedade não é só uma fraqueza emocional, mas uma oportunidade para um encontro profundo com o amor de Deus. Quando a ansiedade toma conta, Deus já está trabalhando. Você já percebeu como a ansiedade entra silenciosamente? Às vezes não grita, mas vai apertando o peito, acelerando o coração e fazendo a mente correr para lugares que nem aconteceram ainda. É como se estivéssemos sendo sufocados por perguntas sem resposta. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu perder tudo? E nesse mar de suposições, esquecemos a maior certeza que temos: Deus está no controle. A ansiedade é o reflexo de uma alma tentando carregar um fardo que nunca foi seu. E o que Deus quer de você hoje não é força, é entrega. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse lançar não é uma entrega tímida, é um ato de decisão. Jogar fora da alma tudo aquilo que pesa. É como abrir a mão e soltar, confiando que o Senhor está pronto para segurar cada preocupação. Ele não te pede para ignorar seus sentimentos, mas para confiar mais nele do que no que você sente. Porque quando confiamos, descansamos. E quando descansamos, ouvimos a voz suave que diz: filho, eu estou aqui. A ansiedade te diz que você está sozinho, mas a fé te lembra que há um Deus que nunca dorme. Enquanto você se debate tentando prever o amanhã, Ele já está lá, preparando cada detalhe. E se hoje tudo parece escuro, não é porque Deus te esqueceu, mas porque talvez Ele esteja te ensinando a andar pela fé e não pela vista. O medo do que pode acontecer amanhã nunca será maior do que a fidelidade de um Deus que já escreveu todos os seus dias com amor. E talvez você esteja tentando controlar tudo, porque no fundo você tem medo de se decepcionar. Mas deixa eu te dizer uma verdade com todo carinho. A ansiedade não se vence com planejamento, se vence com confiança. E essa confiança não vem de você, vem do Espírito Santo. É Ele quem convence o nosso coração de que Deus é bom, mesmo quando tudo parece incerto. É Ele quem nos faz lembrar que não estamos no controle. E isso é uma boa notícia.
Ansiedade não é falta de fé. É sinal de que você precisa ser amado. E Deus quer te amar exatamente aí, no lugar onde o medo mora. O segredo não está em lutar contra a ansiedade, mas em deixar que a presença de Deus te invada até que não sobre mais espaço para o desespero. Hoje você pode fechar os olhos e dizer: Senhor, toma meu amanhã, porque o hoje já está pesado demais para mim. E Ele ouvirá. No próximo bloco, vamos entender como Jesus lidava com a ansiedade humana e o que Ele nos ensinou sobre descanso verdadeiro. Porque se até o Filho de Deus se retirava para orar e silenciar a alma, por que achamos que somos fortes o suficiente para vencer tudo sozinhos? Vamos juntos descobrir o descanso da alma no exemplo de Cristo. Jesus também se retirava para orar. O descanso que vem da presença já parou para pensar que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, também sentia o peso das multidões, da expectativa, dos outros e das dores que estavam por vir? Ele conhecia a cruz antes mesmo de carregá-la, sabia da traição antes mesmo de acontecer, e mesmo assim, escolheu confiar. E qual era o segredo de Jesus para lidar com tudo isso? Ele se retirava para orar, ele silenciava o barulho do mundo para ouvir o sussurro do Pai. Em Lucas 5,16 lemos: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esse versículo tão curto é uma chave espiritual poderosa. Quando a ansiedade bate à porta, o primeiro impulso humano é correr, resolver, tentar controlar. Mas o exemplo de Jesus é o oposto. Pare, entre no secreto, fale com o Pai. A ansiedade não pode ser vencida com mais esforço, mas com mais entrega. Enquanto o mundo diz, faça mais, o céu diz, confie mais. Quando a alma está sobrecarregada, a oração não é uma opção, é uma necessidade. É nela que a gente troca o fardo pesado pelo jugo leve de Cristo. E sabe por quê? Porque a oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda o nosso coração. Jesus enfrentou o momento mais angustiante da sua vida no Getsêmani. A dor da cruz estava próxima, o suor se transformava em gotas de sangue. Ele sabia o que viria, e mesmo assim, ele se ajoelha e ora: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Nesse instante, Jesus nos ensina que paz não é ausência de sofrimento, mas a presença de Deus mesmo no meio dele. Ele não fugiu da dor, mas confiou no plano do Pai. Ele não anulou a ansiedade com força, mas com submissão. Você que me ouve agora, talvez esteja com o coração pesado, tentando entender por que certas coisas aconteceram, por que algumas orações ainda não foram respondidas. Mas será que não é hora de parar e orar como Jesus? Senhor, se possível, muda isso, mas se não mudar, me dá forças para confiar no teu plano. Porque a verdadeira paz não é quando tudo está resolvido. É quando tudo ainda parece incerto, mas você sabe quem está segurando sua mão. A presença de Deus não promete ausência de lutas, mas garante um abrigo no meio delas. Quando Jesus se retirava para orar, ele não buscava soluções humanas, mas comunhão divina. E é essa comunhão que cura a ansiedade. É nela que a alma encontra descanso. É nesse lugar secreto que a tempestade interna começa a se acalmar. No próximo bloco, vamos entender como renovar a mente diariamente e substituir os pensamentos de medo por promessas de vida. Porque a verdadeira guerra contra a ansiedade começa nos pensamentos. E Deus nos deu armas espirituais poderosas para vencê-la. Vamos juntos. A mente é o campo de batalha. Vença a ansiedade com a verdade. A ansiedade começa na mente. É ali que nascem as suposições, os cenários trágicos que nunca acontecem, os medos que crescem em silêncio e se tornam monstros no escuro.
Por isso, a Bíblia nos convida a uma batalha silenciosa, mas poderosa. Transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Deus sabia que não venceríamos a ansiedade apenas com força de vontade. Ele nos deu uma arma muito mais eficaz, a verdade. E essa verdade está na palavra. Quando renovamos a mente com a Escritura, estamos reprogramando nosso coração com o céu. A mente natural se alimenta do que vê e sente, mas a mente renovada se alimenta do que Deus diz, mesmo quando os olhos não veem. É por isso que, se você vive cercado de notícias ruins, comparações nas redes sociais e vozes que te lembram do que pode dar errado, seu interior vai refletir essa tempestade. Mas se você se enche da palavra, algo muda por dentro. Os pensamentos ansiosos não desaparecem de repente, mas perdem a força. A verdade começa a calar as mentiras. Filipenses 4:8 nos mostra um caminho claro. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que for correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso não é apenas poesia, é estratégia divina. Deus está dizendo: direcione seus pensamentos, proteja sua mente, porque quem vence dentro vence fora. A ansiedade é uma guerra que se combate com disciplina espiritual. E essa disciplina começa pelo que você permite morar na sua mente. Você já se perguntou quantos pensamentos seus vêm de Deus e quantos vêm do medo? Quantas vezes você acordou com um sentimento de pânico por algo que nem aconteceu? A mente sem vigilância se torna um campo fértil para o caos. Mas quando você decide intencionalmente renovar a sua mente com as promessas de Deus, a transformação começa. A palavra passa a ser filtro, escudo e direção. Você não vive mais dominado pelo "e se", mas sustentado pelo "está escrito". Se a ansiedade é uma voz que grita o pior cenário, a fé é uma resposta firme que declara: Deus está comigo, Ele é meu pastor e nada me faltará. E sabe o que é mais bonito nisso? É que ali a transformação da mente não é um evento, mas um processo, um passo de cada vez, um pensamento de cada vez, uma escolha por dia, crer no medo ou crer no Deus que controla até o tempo e as estações. No próximo bloco, vamos entender como transformar a oração em um lugar seguro contra a ansiedade e como a intimidade com Deus não apenas acalma, mas fortalece. Porque mais do que pedir, precisamos aprender a permanecer. Vamos juntos, o poder da oração para superar a ansiedade. Oração é um refúgio poderoso e uma das formas mais diretas que temos de nos aproximar de Deus em momentos de ansiedade. Em Filipenses 4:6, somos chamados a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, confiando que Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso não é apenas um conselho, é uma instrução divina sobre como devemos lidar com as preocupações que nos sobrecarregam. Muitas vezes, a ansiedade nos faz sentir como se estivéssemos sozinhos, como se estivéssemos enfrentando um monstro invisível que toma conta de nossos pensamentos e nos impede de viver em paz. Mas a oração nos lembra de que não estamos sozinhos. Deus está sempre disponível para nos ouvir, para nos acalmar e para nos ajudar a carregar esse fardo. Ao orar, entregamos nossas preocupações nas mãos de aquele que tem todo o poder para mudar qualquer situação. Quando você ora, você não está apenas fazendo um pedido. Você está dizendo a Deus: eu não consigo fazer isso sozinha, eu preciso de Ti agora. Às vezes, o simples fato de orar, de colocar diante de Deus tudo o que está pesando em sua alma, já traz uma sensação de alívio. Você pode não ver a solução imediata para o seu problema, mas ao orar,
Você está abrindo espaço para que Deus trabalhe em seu coração e em sua mente. Imagine por um momento que você está carregando um grande peso. Ao orar, você está entregando esse peso a Deus, confiando que Ele vai carregar com você. Isso não significa que você será isentado de dificuldades, mas que Ele vai caminhar ao seu lado, dando-lhe forças para seguir em frente. Quando você sente que não tem mais forças para lutar, Ele é a sua força. Quando não sabe o que fazer, Ele é o seu guia. Se você está se sentindo sobrecarregada ou pela ansiedade, faça uma pausa agora e entregue essa ansiedade a Deus. Diga-lhe com fé: Senhor, eu não posso mais carregar isso sozinha. Peço a tua paz sobre minha vida. Guia-me e fortalece-me. Deus te ouvirá e te dará a paz que só Ele pode oferecer. A ansiedade e a falta de confiança em Deus. A raiz da ansiedade, muitas vezes, está na falta de confiança em Deus. Quando tentamos controlar tudo ao nosso redor e confiamos mais em nossas próprias forças do que nas promessas de Deus, a ansiedade começa a crescer. A verdade é que a vida é cheia de incertezas e não podemos prever o futuro. Mas a boa notícia é que Deus, que criou o futuro, já sabe exatamente o que nos aguarda. Em Mateus 6,34, Jesus nos diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse versículo é um lembrete amoroso de que Deus quer que vivamos no presente, confiando que Ele tem tudo sob controle. Quando nos preocupamos excessivamente com o que vai acontecer amanhã, perdemos a paz de viver o dia de hoje. Muitas vezes, nossa ansiedade surge porque sentimos que devemos ter todas as respostas, que precisamos controlar cada detalhe da nossa vida. Mas isso é um peso que não fomos chamados a carregar sozinhos. Deus nos convida a confiar nele em cada passo, em cada dia, sabendo que Ele está conosco e tem planos para o nosso bem. Jeremias 29:11. Você já se sentiu sobrecarregado tentando planejar e controlar cada aspecto da sua vida? Talvez você esteja com medo do futuro ou do que pode acontecer, mas lembre-se, Deus já está no futuro. Ele já sabe o que vem a seguir e Ele tem um plano perfeito para você. Quando confiamos nele, entregamos nossos medos e preocupações, deixando Ele nos guiar. Confiar em Deus não significa que não teremos dificuldades, mas que Ele estará conosco em todas elas. Quando a ansiedade começar a tomar conta de sua mente, pare e lembre-se: Deus está no controle. Ele é maior que qualquer situação que eu enfrento. E à medida que você confiar mais nele, essa confiança começará a dissipar a ansiedade, trazendo paz ao seu coração. Encontre paz na promessa de Deus. A paz de Deus é uma das promessas mais preciosas que Ele nos fez. Em João 14:27, Jesus nos diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Esta paz não é uma paz superficial, que vem quando as circunstâncias são favoráveis. Não, a paz de Jesus é profunda, inabalável, uma paz que permanece mesmo quando as tempestades da vida nos cercam. Você já sentiu o peso da ansiedade, te sufocando, te tirando a paz, te impedindo de dormir ou de ter momentos tranquilos? Eu sei como é sentir esse fardo, como se não houvesse saída. Mas Deus nos promete que Ele nos dará uma paz que excede todo entendimento, que guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Isso significa que, mesmo nos momentos de incerteza, Deus tem a capacidade de nos dar uma paz que vai além de qualquer explicação humana. Essa paz, porém, não vem de nós mesmos. Não podemos simplesmente decidir ter paz quando estamos imersos na ansiedade.
A verdadeira paz vem de um relacionamento profundo com Deus, de confiar que Ele está no controle e de entregar nossas preocupações a Ele. Quanto mais buscamos Sua presença, mais essa paz vai se infiltrando em nossas vidas. Talvez você esteja dizendo, mas eu não consigo sentir essa paz agora. Eu entendo. Às vezes, a ansiedade parece tão forte que não sabemos como deixá-la ir. Mas eu quero te encorajar a fazer o seguinte. No meio da sua ansiedade, pare por um momento e clame a Deus. Diga-lhe, Senhor, minha mente está cheia de preocupações, mas eu escolho confiar em Ti. Por favor, me dê a Tua paz, que só Tu podes dar. E tenha fé, porque Ele promete ouvir a oração sincera do coração aflito. Deus está pronto para te dar essa paz. Você só precisa pedir. E à medida que Ele te enche com sua paz, a ansiedade vai perdendo sua força. Você começará a sentir uma calma profunda, mesmo em meio ao caos. Deus é a fonte dessa paz, e Ele está esperando para te dar ela agora. Vencendo. A ansiedade com a esperança em Cristo às vezes, em meio às lutas da vida, parece que a ansiedade é um fardo insuportável, algo que vai nos acompanhar para sempre. Mas a verdade é que em Cristo temos uma esperança viva e transformadora. A ansiedade pode tentar nos consumir, mas a esperança que temos em Jesus é a chave para a vitória. Em Romanos 15:13, Paulo nos lembra: o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz à medida que vocês confiam nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É a esperança em Cristo que nos dá forças para continuar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Quando olhamos para Jesus, não vemos apenas um exemplo de paz em tempos de aflição, mas a garantia de que Ele venceu o mundo. João 16:33. Ele já enfrentou a dor, a rejeição e a morte. E ao fazer isso, Ele nos mostrou que por meio dele podemos superar qualquer desafio, inclusive a ansiedade. Você pode estar dizendo, mas eu não sinto essa esperança. Agora, eu entendo, é difícil ter esperança quando estamos no meio de um turbilhão emocional. Mas lembre-se, a esperança não é algo que se sente apenas em momentos bons. A verdadeira esperança é saber que Deus está conosco, mesmo nas horas mais sombrias. É confiar que, apesar das dificuldades, Deus tem um propósito para nossas vidas. E Ele está trabalhando em nós, até mesmo através da dor. Quando você se sentir sobrecarregado pela ansiedade, volte seus olhos para Cristo. Lembre-se de que Ele é a nossa esperança, nossa âncora segura. Ele promete que mesmo no meio das tempestades, Ele estará conosco, nos fortalecendo e nos guiando. Em Cristo, podemos ter a certeza de que a nossa esperança nunca será em vão. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece e nos ajuda a permanecer firmes, transbordando de uma esperança que o mundo não pode oferecer. Deus não quer que você viva com a ansiedade como seu companheiro constante. Ele quer que você viva com a esperança de que Ele está em controle, que Ele tem um plano para você e que no final Ele trará paz ao seu coração. Coloque sua confiança nele e permita que a esperança dele preencha sua vida, dissipando a ansiedade e trazendo uma paz duradoura. A ansiedade e o poder da comunidade cristã é. Importante lembrar que, quando estamos lutando contra a ansiedade, não estamos sozinhos. Deus nos deu a comunidade cristã como um apoio fundamental em nossa caminhada de fé. Quando estamos fracos, os irmãos e irmãs em Cristo são chamados para nos apoiar, orar por nós e nos ajudar a carregar as nossas cargas. Em Gálatas 6:2, a palavra nos instrui: levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Muitas vezes, a ansiedade nos faz nos sentir isolados,
como se fôssemos os únicos a enfrentar essas lutas internas. Mas quando compartilhamos nossas dificuldades com outros cristãos, podemos experimentar o conforto e o apoio que vem da comunhão no corpo de Cristo. Não há vergonha em pedir ajuda. A comunidade cristã está aqui para caminhar ao seu lado, para orar por você e para te ajudar a encontrar cura e força em meio à batalha contra a ansiedade. Quando estamos em crise, é natural querer se afastar das pessoas. Às vezes, achamos que precisamos lidar com tudo sozinhos, mas isso só aumenta o peso da ansiedade. Jesus, ao longo de seu ministério, cercou-se de amigos e discípulos que o apoiaram em momentos de dor e incerteza. Ele não carregou a cruz sozinho, e nós também não devemos carregar nossas ansiedades sozinhos. Deus nos chama para compartilhar nossos fardos, para orar uns pelos outros e para nos apoiar mutuamente em nossas fraquezas. A oração comunitária tem um poder tremendo. Quando outros oram por você, você sente a força da intercessão, o poder do corpo de Cristo se unindo em nome de Jesus. E não subestime o poder de uma palavra de encorajamento de um irmão ou irmã. Deus muitas vezes fala conosco por meio da comunidade, oferecendo palavras de consolo, sabedoria e direção. Se você está passando por um momento de ansiedade, procure uma comunidade de fé, onde você possa ser acolhido, orado por e apoiado. Se você ainda não tem um grupo de apoio, saiba que é possível encontrá-lo em uma igreja ou em um pequeno grupo de estudo bíblico. Não é preciso enfrentar a ansiedade sozinho. Deus nos deu uns aos outros para caminhar juntos em fé e confiança. Paz que excede todo entendimento. Chegamos ao final deste momento juntos e eu quero, acima de tudo, parabenizar você por ter ficado até aqui. Eu sei que muitas vezes as palavras podem parecer simples diante de uma batalha interna tão profunda. Mas o fato de você ter dado esse passo para buscar respostas, para se aprofundar na palavra de Deus, já é um grande sinal de que você está no caminho certo. Deus honra aqueles que buscam sua presença de coração sincero, e eu creio que Ele está trabalhando em sua vida neste exato momento. Se você está enfrentando a ansiedade, se as preocupações têm tomado conta da sua mente, saiba que você não está sozinho. Deus está com você. Ele prometeu em sua palavra que jamais nos deixaria, e Ele não falha em cumprir suas promessas. Mesmo que o mundo ao seu redor pareça um caos, Ele é a nossa paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas que vem de uma confiança inabalável em sua soberania. Eu quero te encorajar a dar um passo de fé. Confie que Deus está no controle. Entregue suas preocupações nas suas mãos e permita que Ele seja a sua paz. Talvez não seja um processo imediato, mas à medida que você entrega cada pedaço da sua ansiedade a Deus, Ele vai transformar seu coração e sua mente. Ele promete dar a paz, que excede todo entendimento, uma paz que vai além do que você pode imaginar. Agora, eu quero fazer um convite especial para você. Se você sentiu o toque de Deus em sua vida durante este estudo, escreva nos comentários. Eu confio em Ti, Senhor. Ao fazer isso, você não só estará declarando sua confiança em Deus, mas também se conectando com outros que, assim como você, estão buscando a paz que só Ele pode oferecer. Vamos ser uma comunidade que compartilha a fé e a esperança, orando uns pelos outros e crescendo juntos na presença de Deus. Não deixe que a ansiedade continue sendo um obstáculo em sua vida. Deus tem um propósito maior para você e Ele quer que você viva em paz, com confiança plena em seu cuidado. Se este vídeo abençoou sua vida, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com outros que também possam precisar ouvir essa mensagem de esperança. O reino de Deus cresce quando compartilhamos as boas novas, e sua ação pode ser a chave para a paz na vida de alguém. Por último,
Ao final deste vídeo, te convido a ficar em silêncio por um momento, fechando seus olhos e permitindo que a paz de Deus inunde seu coração. Respire profundamente e sinta a presença dele acalmando sua alma. Que ele te dê a paz que excede todo entendimento e te guarde em todos os teus caminhos. Deus te abençoe ricamente e lembre-se, ele está no controle da sua ansiedade.